Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Mariana, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco, nosso querido Célio, e hoje vim conversar com vocês a respeito do tema Fazer o Bem é o Único Caminho. Esse tema está baseado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, vamos todos nesse momento respirar fundo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo essas palavras sobre o Evangelho, nos inspirando na nossa progressão, na nossa evolução e no nosso aprendizado. Assim, com essa energia de aprendizado e de evolução constante, vamos iniciar a discussão no nosso tema de hoje. O capítulo 3 traz Há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele inicia com a instrução dos Espíritos. Jesus disse: o coração de vocês não deve se perturbar. Creio em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, existem muitos mundos habitados. Pois se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparar o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim que de lá, onde eu estiver, vocês também possam estar. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus quer nos dizer a respeito dos diferentes mundos que existem dentro do universo. A casa do Pai é o universo. Dentre todas as casas que existem no universo, temos vários tipos de mundos de acordo com o nosso adiantamento moral. Então, para a gente entender melhor, dependendo da evolução do espírito, a gente vai estar em um mundo mais ou menos evoluído. A divisão dos mundos não é algo exato, né? Mas o que se tem na literatura espírita e no próprio Evangelho a respeito da divisão dos mundos é que quanto menos moral e mais apegado à matéria, mais primitivo é esse mundo. Quanto mais o adiantamento moral, mais onde existir a lei do amor, da fraternidade, da igualdade, o bem prevalecendo acima de tudo, mais evoluído e feliz é esse mundo. A Terra, ela está no momento de transição, no momento em que a gente está progredindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Vamos acordar num planeta regenerado sem nenhuma mudança? Não, né? Estamos todos no mesmo caminho, no mesmo adiantamento moral? Também não. Vamos tentar pensar que a gente está num mundo onde a gente ainda tem bastante influência de energias negativas, dos nossos instintos, da nossa atitude mais primitiva. Então ainda há guerras, ainda há brigas, ainda há assassinatos, né? Ainda há escravidão. Quanto a gente tem visto ainda falar de escravidão mesmo nos dias de hoje. Aí ainda também podemos ver coisas evoluindo. A energia do bem, né? As pessoas trabalhando pela sociedade, aqueles que cultivam e tentam, né, um mundo melhor, que se inspiram na prática do bem. Então, mesmo dentro do planeta Terra, temos diferentes tipos de adiantamento entre os espíritos. Quanto mais praticarmos o bem, quanto mais nos focarmos no amor, no amor ao próximo, no bem da sociedade, mais essa transição e essa evolução irá acontecer. Isso é uma tarefa fácil? Não, não é, né? Hoje a gente vê e muitas vezes nos deparamos com situações que nos revoltam, né? A gente está no momento em que a gente está presenciando uma guerra, que vemos situações de violência contra o próximo, que nos chocam, contra mulheres, contra as crianças, que nos chocam muito. A grande diferença é que não podemos só olhar para o outro
e aquilo que nos agride, que nos magoa, né, que nos choca. A gente precisa também olhar para dentro de nós mesmos. Normalmente, aquilo que nos incomoda muito ainda é algo que precisamos trabalhar e evoluir. Santo Agostinho sempre nos traz a respeito da necessidade do orar e vigiar e de, à noite, quando formos fazer nossas orações, fazermos uma reflexão do que fizemos ao longo do dia, aonde falhamos, onde podemos evoluir. É nesse sentido que vai acontecer o adiantamento moral. É quando nos avaliamos e verificamos aquilo que é necessário melhorarmos em nós mesmos para evoluir. Hoje, se a gente for pegar um exemplo da química, por exemplo, a gente vai ter que um átomo, ele é já uma energia em doação. O átomo doa sua energia e vai formando as moléculas, e a partir das moléculas forma a matéria. Então, ele já vem com uma energia de doação e a partir daí a gente começa a formar moléculas que se agregam e formam substâncias e matérias. O mesmo a gente pode pensar de nós mesmos. Enquanto a gente pensar numa forma de se doar, de agregar, de trabalhar em sociedade, não só para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade, a gente vai conseguir formar alguma conjunção que vai nos tornar uma sociedade melhor. Se a gente for pensar nas diferentes moradas na casa do Pai, nós vamos perceber que a lei do progresso é a lei que impera, né? E o progresso, ela é baseada no amor a Deus, no amor ao próximo, o amor ao nosso semelhante. Se a gente for tentar exemplificar as situações, vamos pensar em uma pessoa que ainda está muito apegada à matéria, muito gananciosa, tem um orgulho, tem a vaidade, né? Lembramos que todos temos o livre-arbítrio e a partir daí ela vive numa vida, né, com um pouco mais de facilidade, de acordo com a sua ganância, e às vezes com um pouco de desperdício, né, que pode jogar de repente a comida fora. Hoje esse irmão que joga comida fora, que vive uma vida de desperdício, pode vir por uma livre escolha, na sua próxima encarnação, aquele irmão que cata o lixo, para poder aprender e evoluir e melhorar. Então, se esse irmão segue nessas reencarnações, nessas provas, tentando praticar o bem, isso vai acontecer, a lei do progresso vai acontecer para qualquer espírito, dentro do que é programado, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro das nossas escolhas. Se por acaso ele, depois que tiver essa encarnação, onde, né, não tinha tanta condição, vem novamente numa condição um pouco melhor e novamente vive um ambiente de ganância, de orgulho e necessita dessa prova, isso fica ocorrendo, essas várias reencarnações, até que em algum momento a gente consiga, a partir da prática do bem, a partir de um momento, não vou mais desperdiçar isso que eu estou desperdiçando, vou tentar dividir com meu irmão, vou de alguma forma doar, vou organizar com a sociedade, vou fazer para uma pessoa que eu consigo, e aí a gente segue na evolução. Então esse é um exemplo simples, né, de como a gente pode ir seguindo e mudando algumas condutas ao longo das nossas várias encarnações, para que a gente consiga também, ao longo da progressão do nosso espírito, ir evoluindo nas muitas moradas da casa do Pai, até que em algum momento, né, todos nós vamos conseguir chegar, uns mais rapidamente, outros, né, após várias encarnações, no mundo dos felizes, onde o bem e o amor vai ser a prática maior, é aquilo que mais impera. Então, sempre precisamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa análise daquilo que ainda temos para evoluir. Somos seres imperfeitos no mundo de provas e expiações, no momento de transição para um mundo de regeneração. Então, mais do que nunca, se faz importante olharmos para dentro de nós mesmos, nos avaliarmos, vermos aonde que ainda
precisamos evoluir, onde que a gente ainda está ali com orgulho, com a vaidade, né, com o instinto que às vezes nos traz raiva, com as reações mais instintivas e tentando as angústias. Muitas vezes passamos por problemas que nos angustiamos muito, ficamos amedrontados, e se formos sempre olhar para a luz da palavra de Jesus, para os nossos ensinamentos que Ele dividiu com tanta bondade conosco, para o Evangelho, vimos que sempre, se mantermos a fé, a confiança na espiritualidade e em Jesus, e o nosso propósito de trabalharmos no bem, no amor a nós mesmos, no amor ao próximo, a gente vai conseguir esse caminho da evolução. Precisamos sempre olhar para nós. E isso é muito importante nos dias de hoje, que vivemos dias corridos, com muitas atribuições. Não podemos perder esse momento, como nos ensinou Santo Agostinho, de olharmos para as estrelas, de refletirmos à noite sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos e aquilo que ainda precisamos evoluir e que desejamos evoluir. Santo Agostinho nos traz, ao final desse capítulo, uma orientação a respeito da progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Deus, por sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere. Por isso, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso. A própria destruição, que parece ser para os homens o limite final das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ou seja, nós não evoluímos, estamos sempre em progressão constante. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, seus mundos progridem materialmente. Se fosse possível acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o início de sua criação, veríamos que ele progride continuamente, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Esse progresso oferece a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, e à medida que eles também avançam no caminho da própria evolução. Assim, progridem juntos os homens, os animais que são seus auxiliares, os vegetais, suas formas de habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Como é grandiosa essa ideia digna do Criador, e como é pequena e indigna a ideia de que somente na Terra existe vida inteligente, reduzindo a humanidade a alguns homens que a habitam. A Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao atual. Porém, a lei da progressão dos mundos atingirá sobre o aspecto material e moral um estado mais avançado em relação ao que se encontra hoje. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e passará de um mundo de provas e expiações a um mundo regenerador. Então os homens serão mais felizes porque reinará a lei de Deus. Isso, Santo Agostinho nos psicografou em 1862. A gente está em 2022. Olha quantos anos se passaram e ele já nos trazia a respeito da lei do progresso, baseado no amor e como isso contribui para a evolução dos mundos. Então, mesmo diante de todo o cenário caótico, de todas as tristezas, todas as mazelas, todas as guerras, todas as reações instintivas que ainda vemos no nosso planeta, não podemos perder o foco, que a Terra passará de um mundo de provas e expiações a um mundo regenerador. E os homens serão mais felizes porque reinará a lei de Deus. Esses ensinamentos estão no Evangelho, e esses ensinamentos e a prática deles só depende de nós. Então, o foco no bem, na nossa evolução constante, em sempre nos avaliarmos, sempre percebermos aquilo que podemos melhorar, que olharmos não só para nós mesmos, olharmos para os nossos irmãos, para aqueles que mais necessitam, de como podemos auxiliar, do que podemos fazer, de como vamos educar nossas crianças, como vamos melhorar essa sociedade que vivemos, contribuindo com ela, com amor ao próximo, com dedicação de nosso tempo, uma visita,
Se não podemos fazer por muitos, podemos fazer por uma pessoa. Se cada um de nós puder fazer o bem para pelo menos uma pessoa, a gente já estaria melhorando e muito a sociedade que a gente vive. Então, com esse foco do amor ao próximo, do bem acima de tudo, vamos encerrar o assunto de hoje. Ainda com a orientação de Santo Agostinho, contemple o céu à noite, na hora do repouso e da prece, e nesses mundos incontáveis que brilham sobre suas cabeças, procurem aqueles que levem a Deus. A palavra amor faz parte de todos os pensamentos e está em todas as mentes. Então, assim, focados no bem, focados no amor, devemos permanecer se desejamos mudar a realidade à nossa volta e o mundo que vivemos. Agradeço pela atenção até esse momento. Fiquem todos com Deus e que assim seja.